padrão Promise já é bastante conhecido e usado por muitas bibliotecas e frameworks, porém o JavaScript nunca teve uma implementação nativa deste padrão, e ele nos fornece agora uma forma mais organizada de trabalhar com processos assíncronos. Promise basicamente representa uma operação que irá retornar um valor futuro, onde poderemos manipulá-lo assim que ele estiver disponível. E o padrão se tornou muito popular porque nos permitiu deixar de utilizar o famoso padrão de callbacks, que tornava códigos complexos tão difíceis de dar manutenção que até ganhou o famoso apelido de Callback Hell. Eu vou mostrar esse exemplo bem simples de Promise para vocês entenderem o funcionamento dele. Neste caso, eu estou definindo a minha Promise, utilizando New Promise, e aqui eu tenho dois parâmetros, que é o Resolve e Reject, que o primeiro vai ser disparado quando a minha operação for bem sucedida, e o Reject vai ser disparado quando ocorrer algum problema com a minha operação. E uma coisa que é bom mostrar é que, a partir do momento que eu defino uma promise, o corpo dela vai ser executado automaticamente. Se eu colocar um log aqui, é possível vermos que será executado, mesmo que eu ainda não esteja manipulando a minha promise. E vou começar a fazer uso da minha promise. Para utilizar é bem simples. Eu coloco promise e vou utilizar o método dele, que é o then, onde eu vou ter um parâmetro de retorno e eu vou mostrar aqui um console log deste retorno. Ou seja, se a minha operação do promise for bem sucedida, ele vai bater aqui no then e vai me retornar aqui neste parâmetro o meu retorno. E eu vou utilizar o catch, que da mesma forma que o then, ele vai me retornar o erro. Então eu vou colocar aqui um console log erro. Basicamente, é este o funcionamento de uma promise. Ele vai executar a minha operação. Se ele der resolve, ele vai bater aqui no then. E se ele der reject, ele vai bater no catch. Então, se eu compilar, ele vai mostrar que resolveu, pois este é o valor que minha promise retornou. E se eu colocar aqui 1 igual a 1 em strings, ele vai colocar que rejeitou. Então, basicamente, é este o funcionamento. Porém, agora eu vou mostrar um exemplo bem simples, utilizando callbacks, e o mesmo exemplo utilizando promises. Porém, dessa vez eu vou utilizar Ajax para fazer esse exemplo. Primeiramente, aqui eu vou dar import numa biblioteca que eu criei, onde eu vou importar aqui Ajax e Ajax callback. Primeiramente, eu vou fazer aqui um exemplo utilizando callback. A princípio, eu vou criar aqui uma função chamada tratar erro, para que não fique tão grande o nosso exemplo. E aqui eu vou começar a fazer a chamada do nosso Ajax callback. Vou chamar aqui minha URL último cliente.json, vou passar nenhum parâmetro aqui, e de retorno do meu callback, eu vou passar aqui o cliente que será retornado. Para mostrar esse retorno, eu vou colocar aqui um console log, cliente, e aqui dentro eu vou fazer uma chamada das vendas desse cliente. E aqui eu vou passar o ID do nosso cliente com o cliente que retornou no nosso Ajax logo acima. Então, cliente, ID, e aqui eu vou ter o retorno das vendas desse cliente. Da mesma forma, eu vou passar aqui um console log, vendas, para que nós possamos ver o retorno. E aqui eu vou fazer mais uma chamada do Ajax callback, querendo os produtos. Passar aqui vendas. Para obter apenas os IDs das vendas, eu vou utilizar o map, que ele vai me retornar todos esses IDs dentro de um array. E aqui eu vou ter o retorno dos produtos. E este tratar erro eu vou chamar logo após o callback de sucesso de cada função minha do Ajax. E se eu rodar este método, ele vai mostrando para mim os retornos da nossa requisição. E o tratar erro vai ser chamado caso haja algum problema, tipo, vou colocar aqui o último cliente 12 e ele vai mostrar URL não encontrada, o último cliente 12. Veja que este exemplo ele é bem simplório e acaba não dando para ver o real impacto de manutenção que uma aplicação complexa pode sofrer. Porém, dá para termos uma ideia que quanto mais complexo o código, mais difícil será para dar manutenção. Imagina uma situação onde há vários callbacks, um dentro do outro. Isso acaba ficando muito complexo de entender e dar manutenção. E agora eu vou refatorar este método para utilizar promise. No caso aqui, eu vou remover essa chamada aqui de Ajax callback, vou apenas deixar Ajax. Aqui nós não vamos ter mais este callback. O que nós vamos ter é chamar o método then. Vou fechar aqui, chamar then, passando o nosso retorno de cliente. E aqui dentro, vou passar um console log, da mesma forma. Vou recortar daqui. E de retorno, eu vou passar esta chamada em Ajax. Ou seja, estou retornando uma promise para esta promise. Então, aqui abaixo, eu posso utilizar novamente o then. Pois, a partir do momento que essa promise for executada, ele vai chamar esse then aqui de baixo, sendo o resultado minha vendas. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse console log, colocar aqui, para que nós possamos ver. E vou passar aqui o return do Ajax.
produtos. Mesma coisa, estou retornando uma promise e vou utilizar mais um then. Aqui, como eu não tenho que fazer nada com produtos, eu vou apenas utilizar o console log. E aqui eu vou utilizar o catch, onde nós vamos mostrar os erros que possam dar na nossa chamada. Isto aqui tudo eu posso deletar. E é isso o nosso resultado utilizando promise. O código é maior, porém ele é muito mais fácil de dar manutenção, ele é mais simples de ler. Vou remover aqui o 12, se eu rodar este método, ele vai funcionar perfeitamente. É importante mostrar que este catch aqui, ele serve para qualquer promise que está sendo chamada aqui. Então, por exemplo, se vendas, se eu colocar aqui qualquer valor, ele vai chamar o cliente, na hora que chamar vendas, ele vai dizer que não existe. E promise não é só isso também, nós podemos utilizar promise de outras maneiras. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho algumas URLs, vamos colocar aqui melhores filmes, melhores séries. E vamos supor que eu tenho uma situação onde eu quero que essas duas URLs sejam chamadas paralelamente. E a partir do momento que as duas forem chamadas e as duas tiverem retorno, eu quero obter o retorno delas. Então aqui eu declaro promises, eu vou utilizar promise.all, que é minhas URLs, vou utilizar o método map e passar Ajax aqui para que ele mapeie Ajax para cada URL minha. E aqui eu vou utilizar um then, passando os meus resultados. E aqui eu vou passar resultados.forEach. Para cada resultado, eu vou aqui chamar o console log. E caso dê algum problema na chamada, eu vou passar o catch aqui. E ao salvar o meu documento, ele vai dar URL não encontrada porque não é melhores filhos, é melhores filmes, né, cidadão? E ao compilar, ele vai mostrar pra gente o nosso resultado. Então essas duas chamadas foram feitas paralelamente e a partir do momento que as duas foram feitas, eu tenho aqui os meus resultados em um array. E vale a pena aí dar uma aprofundada nesse assunto.